Hoje nós vamos montar uma carteira de fundos imobiliários completa, selecionando segmentos, cada ticket que a gente vai botar dentro da carteira e qual a alocação que a gente vai fazer dentro dessa carteira. Nós vamos considerar uma carteira de R$ 10.000, é como se fosse uma carteira inicial. Ainda que você não tenha esses R$ 10.000 para aporte, você vai traçar uma carteira padrão, igual eu vou fazer aqui, ou parecido, né, da forma que fizer sentido para você, e ao longo dos meses eu vou te explicar como que você vai organizando seus aportes ali para poder chegar nessa tua carteira ideal, tá? É interessante lembrar que isso aqui é de caráter educacional, não é para você pegar isso aqui e replicar na sua vida aí. É só de caráter, não é indicação de investimento nenhum, beleza? Então vamos lá. Primeiro, cara, os fundos imobiliários são bons investimentos para quem está começando. É bom você já ter formado uma reserva de emergência para depois você entrar nos fundos imobiliários, tá? Primeiro porque os fundos imobiliários eles são um investimento de renda variável. E assim que você começa a investir, é interessante primeiro você fazer um colchão de emergência, uma reserva de emergência num CDB, de repente, ou num Tesouro Selic, numa coisa de renda fixa, que você não vai perder dinheiro caso você precise resgatar essa grana, né? Uma renda fixa pós-fixada, nesse caso. Então nós vamos considerar aqui que a gente já tem essa reserva montada e agora a gente vai começar na renda variável pelos fundos imobiliários, beleza? Depois que as pessoas descobrem o fundo imobiliário, basicamente o que é um fundo imobiliário? É você comprar parte de um fundo que é dono de prédios comerciais, que é dono de shoppings, e essa sua cota recebe um aluguel desse fundo, né? O que acontece? O fundo é dono de um empreendimento e a quantidade de dinheiro que ele gera com aluguéis desse empreendimento, aqui no Brasil ele é obrigado a distribuir 95% dessa renda. Então, 95% dessa renda é dividida para quem é sócio desse fundo. E você se torna sócio desse fundo através desses tickets, através dessas cotas que a gente vai mostrar aqui. Tá? Então, você tem cotas de R$ 100, 150, 200, tem cotas de R$ 10, R$ 50, tem cotas de vários valores. E em cima de cada cota você recebe um rendimento, como se fosse um aluguel ali, em cima daquela cota que você está comprando. Beleza? Então, qual é o principal erro que as pessoas cometem ao começar a investir nessa classe de ativos? A galera pega, descobre o fundo imobiliário, vai num site qualquer desse, ranqueia os fundos imobiliários e aí você bota um filtro lá, qual que está pagando mais dividendo? É esse que eu vou querer. A pessoa ranqueia simplesmente pelo dividendo, sendo que isso não é uma forma tão legal, porque normalmente aqueles fundos que pagam maiores dividendos não necessariamente são os melhores fundos para você investir, fundos mais seguros. Às vezes eles estão correndo muito risco, que você poderia acessar um dividendo bem parecido com aquele lá, só que com um risco muito menor e um fundo mais estruturado. Beleza? Então eu vou considerar que a gente já tem reserva de emergência montada e a gente vai começar agora com R$ 10.000, uma carteira ideal de R$ 10.000. Beleza? Então o primeiro passo que a gente precisa fazer, deixa eu tentar mudar aqui para ver se eu mostro a tela do meu computador. Então vamos lá, eu fiz essa planilha aqui simples para a gente conseguir reunir as informações assim que a gente for pegando nos sites. Beleza? Então primeira coisa, qual vai ser o patrimônio alvo dessa carteira? R$ 10.000. Tá? Vamos supor que eu não tenho esses 10 mil, mas eu vou chegar nesses 10 mil. Eu já quero ter definido como é que vai ficar minha carteira, tá? Caso eu tenha recebido, recebi R$ 10.000 de participação de lucro da empresa, vendi um carro, sei lá, fiz alguma coisa, eu faria isso daqui primeiro para depois ir aportando, beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa definir, antes de definir uma carteira de investimento, é quais segmentos que você quer colocar esses fundos imobiliários, tá? Aqui no, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Status Invest, tá? Status Invest. Lá, esse aqui é um site, você pode entrar no Investidor 10, tem vários sites que fazem esses agregados de fundos imobiliários, de ações e tudo mais. Eu vou vir aqui em fundos imobiliários, busca avançada, e aí nós podemos selecionar aqui, tá? Então, esperar carregar, porque o negócio está difícil aqui. Então, você precisa definir qual segmento que você quer atuar. Dentro das possibilidades, tem aqui, ó, fundos de agências de banco, fundo educacional, fundo de desenvolvimento, fundo hospitalar. Tem várias categorias de fundos imobiliários. Tá? Eu vou selecionar aqui 4 categorias. Eu vou selecionar aqui 4 categorias para a gente começar a fazer essa carteira de investimento. Tá? Então, a primeira delas, deixa eu botar aqui, a primeira delas vai ser a categoria de shoppings. Tá? Por que shoppings? Cara, depois que teve, né, em 2021, que a gente teve aquela crise sanitária, teve muita coisa aqui acontecendo, o setor de shoppings ele se mostrou muito forte, porque apesar de ter sofrido muito na pandemia, logo depois começou a se recuperar e hoje paga bons dividendos esse segmento aqui de fundos imobiliários, tá? Fora que tem muitos fundos que têm patrimônios grandes e o shopping sempre dá um jeito de rentabilizar mais ainda
o que tem dentro do shopping, beleza? Então esse vai ser um dos segmentos que a gente vai trabalhar dentro dessa carteira. Outro segmento que eu coloquei aqui, que eu acho interessante a gente colocar para essa carteira, vai ser o segmento de logística, galpões logísticos. No momento que a gente está vivendo hoje, 2025, taxa de juros elevadíssima, os fundos imobiliários sofrem muito. E nesse momento que os fundos imobiliários estão sofrendo muito, muita gente está falando, meu Deus, o fundo imobiliário vai acabar, não quero mais investir nesse tipo de ativo. Você tem que aproveitar para comprar bons fundos. Porque se está tudo em promoção, está tudo barato, é bom você comprar um item interessante, né? E dentro desses segmentos de shopping, de logística, você consegue bons fundos, fundos estruturados, que depois que as coisas virarem, taxa de juros baixar, isso aqui vai subir bastante, beleza? O terceiro segmento que a gente vai botar nessa carteira aqui é o segmento de papel. Como assim, Alexandre, segmento de papel? Tem alguns fundos que fazem o seguinte, eles compram dívidas, tá? Dívidas imobiliárias, títulos públicos do Tesouro Nacional, e eles são chamados de fundos de papel, de forma resumida, tá? Tem alguns que são mais atrelados ao CDI, tem outros que são mais atrelados ao IPCA. Aqui eu vou selecionar aqui e vou mostrar para você mais ou menos. Então eu colocaria essas três categorias, e a quarta categoria que eu coloquei aqui é uma categoria que algumas pessoas não gostam, alguns investidores não gostam, que são os fundos de fundos, né? Pessoas reclamam por quê? Nos fundos de fundos, você está comprando fundo que compram outros fundos, diversificando a carteira e negociando aqueles fundos ali para fazer um ganho de capital ou rentabilizar ainda mais. Só que pessoas não gostam desse tipo de fundo porque você paga taxa de administração, taxa sobre taxa às vezes. Só que no momento atual que a gente vive, com tudo descontado, vários fundos de imobiliários estão muito descontados, ao mesmo tempo que você pagaria taxa sobre taxa, o fato de você comprar um fundo desse que tem um P sobre VP baixo, você está desconto sobre desconto. E esses fundos aqui, eles sofrem muito, né, quando a taxa de juros está alta. Então, tem muitos fundos bons descontados aqui nos fundos de fundos. Então, eu coloquei aqui esses 4 segmentos. Então, primeiro passo, já selecionamos os segmentos da nossa carteira. Bom, selecionados os segmentos, agora a gente vai selecionar cada ativo dentro desses segmentos. Eu coloquei na minha planilha aqui 2 ativos por segmento. Então, 2 de shopping, 2 de galpão logístico, 2 de papel e 2 de fundos de fundo. Tá? Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Coloquei aqui o patrimônio de R$ 10.000, tá? Cada segmento aqui, em cada caixinha dessa, a gente vai colocar um fundo. Então vamos lá, eu entrei aqui no site do Status Invest, você pode entrar aí a qualquer momento. Você vem aqui em fundos imobiliários, busca avançada. Espera ele carregar. Aqui você vai poder selecionar cada fundo. Aqui tem vários indicadores, mas não se preocupa com isso agora, porque eu vou te explicar uma forma aqui que eu selecionei para a gente fazer essa seleção. Primeiro, não aparece fundo nenhum aqui, né? Então você vem aqui, todos os segmentos. Eu quero ver, eu vou dar um buscar. Alexandre, eu estou começando a investir agora, não entendo nada disso, fica tranquilo. Se você der um buscar direto aqui, olha só, tem mais de 5 páginas de fundos aqui, de todo tipo, toda a quantidade de preço, tipo de gestão, dividend yield, P sobre VP, vários índices aqui, fica difícil da pessoa selecionar, principalmente no início. Então, o que você vai fazer aqui? O que você pode fazer? Né? Nós vamos selecionar um fundo de shopping. Então, vem aqui em segmentos, vou clicar aqui para abrir, para eu selecionar um fundo de shopping, selecionar a categoria de shoppings, né? Deixa eu só abrir aqui que a internet, o computador tá para pegar fogo aqui. Então, depois que eu selecionar essa categoria de shoppings, eu vou ver quais fundos tem dentro dessa categoria, eu vou fazer um filtro aqui e a gente vai poder selecionar cada ticker que a gente quer colocar na nossa carteira de investimento, tá? Então, fundos, eu vim aqui, escolhi, ó, shoppings, tá? Shoppings está lá, eu vou dar um buscar para você ver aqui a quantidade de fundos que tem. Olha aqui, ó. 5 páginas, cada página com 15 fundos, olha, muitos fundos. Então, o que você vai fazer aqui? Ó, já reduziu para 3, porque agora que entrou o filtro de shopping, tá? O que você vai fazer aqui? Primeira coisa, você mexe aqui na liquidez, vai para fundos só com 1 milhão de liquidez diária. Alexandre, como assim? Para que é isso? Cara, só aceita agora no início. Mas é o seguinte, fundos muito negociados, né, normalmente tem patrimônio grande, o valor patrimonial do fundo é alto, e o fato dele ser líquido, de ser muito líquido, é bom para você negociar. Você consegue comprar e vender no momento que você quiser. Fundos que são pouco negociados, às vezes não é tão bom você comprar, principalmente no início. Então, como a gente está começando agora, nós queremos fundos que a gente não vai se preocupar muito, são fundos perenes, fundos tranquilos, tá? Então, beleza. Daqui, eu já vou tirar aqui, ó, a gestão, não é interessante para a gente agora, vai sair da coluna ali,
Vou tirar o CAG aqui também, tá? Beleza. Agora eu vou filtrar pelo quê? Vou olhar primeiro aqui para o patrimônio, tá? O que as pessoas fazem normalmente? Vê pelo dividend yield. Só que selecionar só pelo dividendo não é uma boa escolha. Não necessariamente é uma boa escolha, tá? Então você vem aqui por patrimônio. Nós vamos atrás de fundos que são perenes, fundos que são grandes, tá? Então vamos lá. Já selecionei por patrimônio. Então, ó, só com esse filtro que a gente colocou aqui de liquidez e de patrimônio, nós temos aqui um total de 15 fundos. 15 fundos aqui. E organizados do maior patrimônio para o menor patrimônio. Então, o primeiro deles aqui é quem? É o XPML11, tá? Que é um bom fundo de investimentos. Eu tenho na minha carteira pessoal, beleza? E o segundo deles é o VISC11, tá aqui. Esses dois fundos aqui, vamos ver quanto é que está o P sobre VP deles. Olha, eles estão descontados em um 17%, outro 19%. O que é esse P sobre VP? A quantidade que o fundo tem de patrimônio, se eles fossem vender, vamos supor que valesse R$ 1 bilhão. E aqui, essa cota está sendo negociada a 83% do valor que a cota valeria. Então, se eles fossem vender agora, por esse P sobre VP aqui, seria 830 milhões. Tá? Então, está descontado. O valor dessa cota aqui está descontado. Então, já vou selecionar aqui. Eu vou selecionar o primeiro, XPML11. Já vou botar lá na nossa planilha. XPML11. Deixa eu voltar aqui. E vou botar aqui na nossa planilha. Eu já fiz essa seleção para ficar mais fácil aqui para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, XPML11. E aí eu já botei o preço, o dividend yield e o P sobre VP, beleza? Já trouxe para cá para a nossa planilha. Daqui a pouco a gente vai trabalhar aqui em cima dela para ficar mais fácil. Então, o primeiro fundo eu já selecionei, tá? Então, vamos lá. O segundo, eu também vou pegar o segundo aqui. O segundo com maior patrimônio, com boa liquidez e que está com P sobre VP interessante, que é 0,81. Então, eu vou pegar o VISC11. Eu vou jogar o VISC11 aqui na nossa planilha. VISC11, eu já copiei esses dados e vou colocar aqui. Deixa eu só... O computador está devagar aqui, galera. E é a primeira vez que eu estou gravando assim com a tela, então fica complicado. Então, eu já selecionei dois aqui, ó. O valor da cota, o dividend yield anual, eu já fiz um cálculozinho aqui para o dividend yield mensal, né? E aí o P sobre VP. Isso é o que importa para a gente agora. Então, já selecionamos dois fundos do segmento de shoppings. Bom, nós vamos seguir esse mesmo racional para o setor de logística agora. Então, vamos lá. Entra no Mais Status aqui, subir, eu vou lá nos segmentos, o filtro já está aplicado. E eu vou procurar aqui galpões logísticos. Deixa eu ver onde é que está. Logístico. Aqui. Imóveis industriais e logísticos. Buscar. Esperar ele carregar. Então, ele já me deu os principais fundos aqui, ó. Orientados, organizados pelo patrimônio, do maior para o menor, e considerando uma liquidez alta aqui. Então, os primeiros aqui são quem? HGLG e BTLG. São dois bons fundos, tanto é que você vê aqui o P sobre VP 0,92 de cada um deles, né? Ah, Alexandre, o dividend yield está ruim. 8,8 e 9,75. Cara, se você quiser, você vem aqui para os outros dois de baixo. XPLG11, LVBI11, tá? Porque você está pagando P sobre VP mais barato, você está comprando fundos que são consolidados também. Um deles é da XP, o LVBI, se eu não me engano, é do BTG Pactual. Né? A gente pode dar uma olhada no relatório dele aqui. Então, são bons fundos aqui. Mas para a nossa didática, eu vou pegar aqui o HGLG, tá? HGLG. Então, vou selecionar aqui para você e vou trazer ele para a nossa planilha. Trouxe para a nossa planilha. O segundo fundo que eu vou pegar é o BTGLG, beleza? Tá aqui, os dois primeiros lá daquele filtro que a gente fez. HGLG e BTGLG. Eu quero ficar tranquilo, não quero me preocupar, e são bons fundos. Então, venho para cá, joguei aqui na minha planilha e vou mudar aqui. Já fiz o cálculo de quanto que está o dividend yield de cada um, né? Trouxe de lá e peguei o dividend yield mensal também. Daqui a gente vai ver. Passando para o próximo segmento, papel. Vou para a mesmo racional, tá? Então, segmento de papel, buscar. Vamos lá. Só que aqui é interessante. O segmento de papel não funciona da mesma forma que a gente fez agora para o segmento logístico e para o segmento de shopping. Por quê?
porque dentro dos fundos de papéis tem várias exposições. Se você seguir só isso que eu te falei aqui, tu pode pegar dois fundos que estão todos atrelados ao CDI. E aí performa muito bem num determinado momento, mas só que na inversão da taxa de juros, às vezes, pode performar mal, porque se estiver atrelado ao CDI e a taxa de juros estiver igual aconteceu lá no governo anterior, que a taxa de juros chegou a 2, 3% ao ano, então esse fundo performaria mal. E você tem que pegar um fundo de papel que seja complementar a outro. Então, tu fica exposto a IPCA, a inflação, mas fica exposto também à taxa de juros. Tu pode pegar dois fundos que têm metade-metade, de gestoras diferentes, ou tu pode pegar um fundo que é mais para o IPCA, outro fundo que é mais para o CDI, beleza? Mas aplicando aquele filtro aqui, eu botei liquidez acima de 1 milhão até 5 milhões e botei o patrimônio organizado por patrimônio. O primeiro deles é o KNCR11. Isso aqui é da Quineia, né? E o KNIP11. Esse KNCR11, se eu não me engano, ele é mais exposto ao CDI. Deixa eu abrir nova guia aqui e vou abrir o relatório para vocês verem. E esse KNIP11 também é da Quineia, uma gestora muito boa. Só que ele é mais para o IPCA. Eu vou dar uma olhada aqui para eu não ter dúvida disso. Tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar um fundo que tenha metade de exposição ao CDI, metade de exposição ao IPCA, não necessariamente metade, mas que ele esteja balanceado ali. Eu vou selecionar um fundo desse com uma gestora e um fundo parecido com esse com outra gestora, para a gente ficar diversificado entre gestoras. Beleza? Então, então, eu abri aqui a página do detalhe do KNCR11, vem aqui em comunicados, ó, vai direto lá em relatórios. Eu abri aqui o relatório do KNCR11 e esse aqui é o relatório do fundo, o último relatório do fundo, tá? Aqui tem várias informações, é interessante você, em cada fundo que você selecionar, dar uma olhada no relatório para você se aprofundar um pouco mais. Só que aqui, como é mais dinâmico, eu vou te mostrar direto o que eu quero te mostrar aqui. Vamos lá, eu quero saber se esse fundo está exposto mais ao CDI ou mais ao IPCA, tá? Então eu venho aqui embaixo, que eu sei que nos relatórios da Quineia tem isso aqui. Aqui embaixo, eles fazem um resumo de quais fundos, aqui ó, nossos fundos imobiliários. Eles dizem aqui, para investidor em geral é o IG. Então, por exemplo, ó, o KNCR11, ele está mais exposto ao CDI do que ao IPCA, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ver, ó. Mais exposto ao CDI do que ao IPCA, tá vendo? Então, eu quero ver outros fundos aqui para ver se me atende. Ó, por exemplo, esse fundo aqui, ele está mais exposto ao IPCA. Esse aqui totalmente ao CDI, esse aqui totalmente ao IPCA, esse aqui mais CDI do que IPCA. E esse daqui, ó, KNSC11, ele está exposto quase metade, ó, CDI e IPCA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse fundo de papel da Quineia e vou selecionar um outro fundo de papel que seja misto, só que de outra gestora. Então, vamos voltar lá para a nossa lista de ranking. Tá vendo aqui, ó, KNCR11, KNP11, MXRF11, cadê o KNSC? Aqui, ó, KNSC11. O valor da cota, R$ 8,50, dividend yield de 12% ao ano e o P sobre VP de 0,98. Beleza, vamos jogar ele lá na nossa planilha, tá? Então, KNSC11, esse daqui, ó. Além do KNSC11, a gente tem que selecionar mais um fundo. Só que como eu quero fazer essa diferença de gestoras, eu vou selecionar outro fundo que não seja da Quineia. Vamos voltar na lista lá. Então, beleza, a gente chegou no segundo fundo. Então, primeiro a gente selecionou o KNSC11 e agora a gente vai selecionar esse terceiro aqui, ó, MXRF11, porque esses dois primeiros são da Quineia. Primeiro, galera, isso aqui é uma orientação, tá? Caso você não concorde com isso que eu tô falando, Alexandre, eu acho que não faz sentido, eu quero dois fundos da Quineia. Beleza, cara, pega dois fundos, um de PCA e um de CDI. Não, eu quero o KNSC11 e um outro. Beleza, eu tô dando uma orientação aqui para você ter noção de como que você pode montar uma carteira, tá? Então, beleza, o segundo fundo que eu selecionei foi o MXRF11. Beleza, eu vou jogar ele aqui na nossa planilha. Vou jogar ele aqui, que eu já trouxe esses dados para cá. Beleza, o MXRF11 está aqui, o KNSC11 está aqui. Olha a carteira como está ficando legal já. Agora a gente vai para os fundos de fundos, tá? Agora a gente vai para os fundos de fundos. Pô, Alexandre, mas fundos de fundos não é recomendado. Tem vários especialistas que falam que não é bacana. Cara, aqui a gente vai botar uma pimentinha nessa carteira com os fundos de fundos. Por quê? Eles sofrem muito quando a taxa de juros está alta, como está na situação atual. Só que o potencial de valorização é maior do que os outros. Por exemplo, quando o mercado virar, a taxa de juros baixar, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar.
Mas quando acontecer, o potencial de valorização maior desses itens que eu coloquei aqui é dos fundos de fundos. Porém, os dividendos consistentes, tudo certinho, as cotas que vão ficar mais estabilizadas são as de shopping de logística. Mas vamos lá, selecionar os fundos de fundos. Voltando aqui, a gente vem em segmentos, vamos em fundos de fundos, liquidez também alta, vamos em buscar. Beleza. Depois que a gente já buscou patrimônio do maior para o menor, nós já temos dois aqui, ó, o HFOF11 e o RBRF11. Vamos jogar na nossa planilha aqui. Jogamos esses dois na nossa planilha aqui. Agora a gente já tem cada título que a gente vai investir em cada segmento. Agora a gente precisa definir o terceiro ponto. Qual vai ser a alocação em cada um desses ativos? Qual vai ser o percentual em cada um desses segmentos? Agora, para definir quanto que a gente vai colocar em cada segmento, vamos lá, deixa eu abrir essa planilha aqui. A gente tem que lembrar o seguinte: setores mais perenes, setores que variam mais, tá? Desses 4 setores aqui, quem varia mais são os FOFs, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 60% dessa carteira em shopping, em galpão logístico, beleza? Então, a gente vai selecionar 30-30. 30% em cada um desses segmentos, beleza? No papel, eu vou botar 25% em papel. 25% em papel e em FOF o restante, que são 15%. Eu acredito que com esse percentual aqui eu conseguiria começar de uma forma tranquila, sem me preocupar muito com a variação de mercado, tá? Só que 30% em shopping, como nós temos dois tickets, nós dividiríamos, né? 15% cada um. Então, deixa eu fazer uma conta aqui. Já que o patrimônio é de 10 mil, eu vou calcular aqui quanto que a gente vai precisar colocar em cada segmento. A conta fica mais fácil, né? Com 10 mil, então 30% no segmento de shopping, a gente vai colocar 3 mil reais nos segmentos de shopping, 3 mil reais na parte de galpão logístico, 2.500 em papel e 1.500 em fundos de fundos. Tá? Como a gente selecionou 2 fundos para cada um desses segmentos, metade para cada fundo. Beleza, isso aqui é básico, né? Já configurei aqui, fica fácil. Então tá aqui. Você tem aqui, ó, XPML11, eu vou colocar quanto? R$ 1.500. VISC11, R$ 1.500. HGLG, 1.500. BTLG, 1.500. MXRF11, 1.250. KNSC, 1.250. FOF e RBF11, 750 em cada um. Beleza? Agora, quantas cotas você precisa comprar para atingir esse valor? Beleza? Isso aqui é só você pegar a quantidade de dinheiro que você vai alocar, esses 1.500 aqui, e dividir pelo preço. Esse foi o último preço que eu peguei aqui. Então, deixa eu botar aqui a quantidade de cotas. Tá? É só pegar e dividir, e aí a gente vai descobrir a quantidade de cotas para cada um. Então, eu botei com uma casa decimal aqui, ó, 15 cotas para esse, 14 para esse, 10 para esse, 15, está tudo ajustado aqui. Beleza? Agora o último ponto. Alexandre, beleza. Eu achei interessante isso daí e tal, mas eu não tenho 10 mil reais para começar a investir. Eu vou começar a investir aportando 500 reais por mês. O que eu faço? Eu pego 500 reais, divido entre todos os fundos, eu compro o que é com a cota mais barata, eu compro... Aí, cara, é o seguinte, você vai definir uma carteira similar a essa aqui, não precisa ser idêntica a essa aqui, é como eu te falei, isso aqui é de caráter educacional. Então, você vai pegar uma carteira como referência, você vai definir isso daqui como padrão, e enquanto você for aportando mês a mês, você vai investir R$ 1.000 por mês. Você vai alocando, a carteira vai ficar desbalanceada, mas o teu objetivo vai estar definido. Então, por exemplo, vamos supor que você vai investir R$ 1.000 por mês, tá? R$ 1.000 por mês. Aí você vai lá no site, pode vir aqui no site do Status Invest, pode ir no site do Investidor 10, no site que você acompanha mais. Você vai lá, vai digitar o fundo, vai ver como é que está o P sobre VP do fundo para aplicar. Então, se eu fosse colocar R$ 1.000 aqui, o que eu faria? Preencheria primeiro essa parte de shopping e logística aqui. No outro mês eu viria para papel e FOF, por exemplo. Tá? Então, essa parte mensal você vai fazer de acordo com o que estiver acontecendo no mês. Mas tu vai ter uma referência que é essa carteira aqui. Beleza? Então, se você for colocar R$ 1.000 por mês, por exemplo, você vai levar 10 meses para chegar nesse patrimônio de 10 mil. Só que é interessante o seguinte, no primeiro mês, você comprou agora dia 1º do mês
do mês que você está vendo esse vídeo. No mês que vem, você já vai receber os dividendos desses fundos que você já aportou. Se você comprou uma, duas cotas de cada um deles, você já vai receber os dividendos deles. Então, no segundo mês que você começar a aportar nessa carteira aqui, você já vai ver os dividendos caindo na tua conta ali. E, cara, é sensacional a sensação de você receber dividendos. Se você já recebeu, deixa aqui no comentário como é que foi o teu primeiro dividendo, o que você sentiu. Tá? E depois desse vídeo aqui, pô, deixa pelo menos um like aí para isso atingir mais pessoas. Beleza? Cara, eu quero saber o seguinte, eu até anotei aqui no meu bloquinho de notas. Isso fez sentido para você? Essa carteira tá bacana? Se você for comparar com muita gente aí, isso aí tá muito bom. Principalmente para quem é iniciante, porque essa carteira está muito bem estruturada e com ativos que são bons, né? São bem selecionados. Beleza? Então me diz aqui no comentário como é que foi quando você recebeu seu primeiro dividendo. E me diz aí o que você alteraria. Me diz o que você acha que não faria, qual setor que seria mais interessante colocar nessa carteira. Vamos conversar aqui nos comentários, porque com mais pessoas debatendo esse assunto, a gente chega num ponto comum melhor. Beleza? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo.